Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula privada, né, onde a gente vai discutir alguns conceitos que vocês tiveram de ideias e a gente vai discutir a viabilidade dessa ideia, se é viável e a gente já pode trabalhar, ou se não é viável e por que que ela não é viável, tá? Então vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui todas as três ideias que me foram enviadas, tá? A gente vai olhar detalhadamente cada uma delas. Só que o que eu quero que você que esteja assistindo faça é assista o vídeo até o final. Cada ideia aqui tem uma questão que eu acho que é fundamental para a gente discutir. Elas se complementam, a discussão aqui fica boa, tá? E eu acho que vocês vão ganhar muito com isso, beleza? Então vamos começar. Olha só, a primeira ideia, uma ideia muito boa, na anestesia, inclusive um campo que eu gosto bastante. Vamos lá, ó, paciente idosos em pré-operatório. A intervenção dele é o uso de midazolam ou remimazolam, e o controle aqui não tem, eu suponho que seja placebo ou não intervenção. E os outcomes, ele colocou aqui o delírio pós-operatório, né? Porque aumentam, é até bom a gente discutir isso aqui agora, aumentam é um juízo de valor, você que está falando se aumenta, não é isso que você está querendo ver. O outcome é a incidência de delírio, é a quantidade de pacientes que depois da anestesia tiveram o delírio pós-operatório. Então, pessoal, agora que eu lembrei aqui, que muitos de vocês ainda não tiveram a disciplina de anestesiologia na faculdade, né? Então vamos dar um geralzão aqui primeiro. Midazolam e remimazolam são benzodiazepínicos que a gente usa na anestesia como sedativos, tá? Então, o que que é isso? Vamos supor que o paciente está entrando numa cirurgia para acalmar ele. Ele é da mesma família do clonazepam, por exemplo, que é o Rivotril. Serve para você dar uma relaxada no paciente e depois fazer as drogas que vão efetivamente fazer a anestesia no paciente, que geralmente é propofol ou outras drogas assim, tá? Então, o midazolam é um benzodiazepínico, né, mais antigo. O remimazolam é mais novo, ele tem uma meia-vida mais curta e ele seria mais seguro, principalmente na população idosa. Tá? Por isso que estão tendo esses estudos. Beleza, demos o geralzão, vamos analisar a ideia. Olha aqui, a população que a pessoa colocou aqui, ó, pacientes idosos em pré-operatório. Eu abri o primeiro estudo aqui já, ó. Effect of intraoperative midazolam on post-operative delirium in older surgical patients. Ou seja, esse midazolam aqui, ele é intraoperatório, ele não é pré-operatório. Entenderam a diferença? Então, assim, esse aqui, provavelmente, eu só li o título, tá? Mas provavelmente ele deve estar em bomba de infusão durante o procedimento. E não foi feito antes do procedimento, como é o contexto do pré-operatório, tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui juntos, ó. Aqui ele está falando que o midazolam é um benzodiazepínico de ação curta, né? Muito utilizado no período perioperatório. E, de novo, ó, perioperatório. Peri dá no contexto de, tipo, pré-operatório tardio e pós-operatório imediato, tá? Então, é aquele período ali um pouquinho antes da cirurgia, um pouquinho depois. Aí é chamado de peri. Estou confirmando aqui, ó. Isso aí colocou pré-operatório. Aqui já não entraria, porque seria pós-operatório. Ó, aqui é para investigar o potencial impacto do uso de midazolam intraoperatório no delírio pós-operatório em pacientes idosos fazendo cirurgias não cardíacas. Beleza. Então, aqui, ó, incluiu pacientes com 65 anos ou mais, entre abril de 2020 e abril de 2022, em vários hospitais pela China, né? Então, aqui, ó, ele chamou, olha só para você ver o tanto que isso aqui é importante, ele chamou de post-operative delirium, ou seja, de delírio pós-operatório, qualquer delírio que acontecesse dentro de 7 dias, tá? 7 dias. E foi definido ali através dessa escala aqui, desse método, né? O 3-Minute Diagnostic Interview for Confusion Assessment. Beleza, beleza. Aqui, por enquanto, ó, quero que vocês vejam, isso aqui é a metodologia. A gente vai discutir isso quando vocês tiverem uma ideia viável, a gente senta e faz uma aula específica só para método, sabe? Beleza. Então, assim, ó, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: além dessa questão do intraoperatório, que a gente conversou, tem mais um erro aqui.
eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem ler o método e identificar, tá? Não roda, pausa aí e tenta identificar. Ó, qual que era a grande questão, então? A grande questão é que a ideia dele foi fazer midazolam versus remimazolam, mas aqui parece que não houve uma comparação direta entre os dois. Aqui parece que ele está falando só do midazolam, tá? Vamos ver se ratifica aqui, ó. Uhum, isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso é o seguinte: só olhando o primeiro abstract, a gente já sabe que ele não entra. Por quê? Porque a ideia é comparar midazolam com remimazolam. Aqui não existe essa comparação. Aqui é o que a gente chama de estudo single arm. Ele analisa todos os 5.663 pacientes, que esses pacientes, todos eles tomaram midazolam, tá? E desses todos que tomaram midazolam, 723 desenvolveram delírio pós-operatório. Então, como que eu vou colocar isso na minha meta? Não tem como, porque eu preciso do paciente que fez o uso do remimazolam e do paciente que fez o uso do midazolam, tá bom? Então, esse estudo aqui não entra porque é o que a gente chama de single arm study, tá? E existe até uma maneira de fazer uma meta single arm, mas não é o caso aqui. A gente está primeiro fazendo o que a gente chama de pairwise, que tem os dois, tem que ter a intervenção e o controle. Para avançar aqui, eu ensino para vocês a fazer uma single arm. Mas nesse caso específico, para a ideia que foi proposta, esse daqui não entra. Eu quero que vocês reparem, durante o abstract inteiro não foi nem citada a palavra remimazolam. Então, assim, não existe esse comparador, tá? Aí a conclusão que eles chegam, na realidade, é que não existe uma associação entre o uso de midazolam e delírio por conta disso aqui, né? Aqui, o intervalo de confiança passou pelo número 1 e a risk ratio aí entra naquela questão que a gente já discutiu nas aulas de estatística, tá? Beleza. Então é isso. Vamos pro próximo estudo que colocou aqui. Então, pessoal, vamos lá que essa ideia tem muita coisa para a gente discutir, tá? Eu quero que vocês olhem só pelo título. Effects of Remimazolam Tonsilate, ou seja, é a intervenção dele, versus sevoflurano. O que é sevoflurano? É uma substância inalatória que a gente usa para poder fazer anestesia geral. A incidência de delírio pós-operatório em pacientes mais velhos, fazendo artroplastia total de quadril, tá? Então aqui tem várias coisas. Só bater o olho aqui, eu quero que vocês já vejam a picot. Então qual que é a intervenção aqui? O remimazolam. Qual que é o controle? O controle é sevoflurano. Ou seja, o controle não é midazolam, o controle, entendeu? Então assim, não bate com o que foi dito lá. Beleza? Então a gente tem que bater, sempre tem que bater. Intervenção, controle, população. A intervenção aqui, remazolam, o controle, sevoflurana, população, pacientes idosos. Beleza, população bateu. Esse caso aqui, esses pacientes idosos estão fazendo artroplastia total de quadril. Tem problema? Não. Porque no protocolo que o aluno colocou, ele colocou só pacientes idosos. Poderia ser pacientes idosos fazendo hérnia de disco, cirurgia para hérnia de disco, pacientes idosos fazendo apendicectomia, pacientes idosos fazendo infinitos procedimentos, porque não foi delimitado na população o procedimento. E não necessariamente precisa delimitar, tá? Ele delimitou só a população, então ok, está correto, na população está certo. Mas aqui, study protocol, o que significa? É um protocolo de estudo. Quando a gente fala protocolo de estudo, normalmente a gente não tem os resultados. É só o pesquisador falando assim para a comunidade científica: ó, a gente está fazendo um estudo, fique esperto que uma hora vai sair, tá? Eu não li o artigo, a gente vai ler junto. Se eu estiver errado aqui, vou passar vergonha. Vamos lá, olha só, estou correto. Como é que só de bater o olho aqui no áudio eu sei que eu estou correto? Não existe a seção resultados. Sacou? Então existe Introduction, Methods and Analysis, Ethics and Disseminations e Trial Registration. Não existe resultados. Então, tem como eu colocar um estudo que não tem resultado na minha meta? Não. Por quê? Porque a meta é feita através dos resultados. Entendeu? Então aqui eu nem vou ler, porque já é essa questão. Outra coisa, você percebe que
Aqui, ó, isso daqui é um estudo protocolo. Ele fala exatamente o que ele vai fazer. Ó. Isso aqui é dois braços, ou seja, vai ter intervenção e controle. Paralelo significa que está sendo feito ao mesmo tempo em várias instituições, provavelmente então aqui, ó, multicentric. Prospective significa que vai ser feito aqui e vai ver no futuro o que, que deu, e não retrospectivo. Ensaio clínico randomizado, vão ter 456 pacientes idosos em 6 clinical trial centers na China, então em 6 hospitais na China, e que vão ser randomizados de 1 para 1 para receber anestesia geral ou com remimazolam ou com sevoflurano como sedativo. Beleza? Então aqui ele está explicando o que, que vai ser. Vai entrar na meta? Não vai entrar. Então, vamos para o terceiro estudo. Vamos lá. Terceiro estudo, tudo estudo recente, 2025. Ó. Efeito do basilato de remimazolam. A nosso princípio aqui a gente vai ver a mesma coisa, tá? Tocilato, basilato, a gente vai achar que é a mesma coisa. Não é, mas a gente vai considerar como se fosse. Efeito do remimazolam basilato versus propofol na incidência de delírio pós-operatório em pacientes idosos fazendo hip surgery. A randomized non-inferiority trial. Beleza. Através do título, eu quero que você faça a picot. Eu estou sendo repetitivo, estou sendo chato, para poder bater o olho no título e ver se serve ou não. Effects of remimazolam versus propofol. Então, quem que é a intervenção? Remimazolam. Quem que é o controle? Propofol. Opa! A ideia não era remimazolam versus midazolam? Aqui já entra? Não. Por quê? Porque o controle aqui é propofol, não é midazolam. São drogas totalmente diferentes, tá? Na incidência de delírio pós-operatório em pacientes idosos. Ok, esse outcome é exatamente o que a gente quer. A gente não quer saber a incidência de delírio em pacientes idosos. Perfeito. Aqui é fazendo cirurgia do quadril. O que está ok também. Cai naquela mesma discussão que eu fiz anteriormente, né? De, de a gente não ter delimitado na PICOT o tipo de procedimento que a gente terá, mas a gente delimitou a população idosa e está dentro. Beleza. Mas, aqui, esse artigo não tem o abstract aqui, mas só pelo. Não precisaria nem ter, pra falar a verdade pra você. Mas só, porque só pelo título já deu pra ver. Mas eu vou ser chato aqui e a gente vai abrir o free text, tá? Pra gente dar uma olhadinha. Ó, aqui tem os highlights, aqui tem o método. Esse daqui é o artigo inteiro, sabe? Vamos passar direto para os resultados aqui, que os resultados dão uma boa noção pra gente. O que está muito grande aqui para discutir isso com vocês. Vou dar uma olhadinha no PDF. Vamos olhar no PDF aqui, ó. Geralmente tem o abstract, né? Esse jornal aqui não tem o abstract bem estipulado. Ok, mas a gente vê aqui nos resultados, ó, 1.283 pacientes, desses 728 foram randomizados, onde 364 foi randomizado para o remimazolam e 364 para propofol, ou seja, não teve grupo midazolam. De novo, só de olhar o título a gente já saberia. Mas eu estou sendo repetitivo, estou sendo chato aqui para mostrar para vocês, tá? Para mostrar para vocês que não tem. Beleza? Ó, perdão, gente, estou tossindo muito, estou bem gripado. Ó, vamos lá. 4. O quarto estudo. Ó, Placebo Controlled. Pain Physician é uma excelente revista. Placebo Controlled Randomized Trial. Comparing oral midazolam, dexmedetomidine, e gabapentina on prophylaxis of emergency agitation after sevoflurane anesthesia and adenotonsillectomy. Beleza, só pelo título. Eu quero que vocês, de novo, sendo chato e repetitivo aqui. Eu quero que vocês, só pelo título, consigam a picot. Pausa aí e faz a picot na sua cabeça. Vamos lá então. Ó, midazolam oral, dexmedetomidine e gabapentina. Então, existem 3 intervenções aqui e o controle que é o placebo, tá? Então, existe
o midazolam oral, a dexmedetomidina venosa e a gabapentina que deve ser venosa também. Mas em pacientes que estão sob anestesia geral com sevoflurano e num tipo de cirurgia de adenotocilectomia, que é retirada da amígdala, tá? Para pensar. Primeiro ponto, tem remimazolam aqui? Não tem. Não existe. Pelo título, não tem intervenção remimazolam. Existe a intervenção midazolam aqui? Tem. Ela é oral. O autor lá da ideia não estipulou qual tipo que ele queria, se é intravenosa, se é oral. Não estipulou. Aqui é oral, beleza. Tem pacientes idosos aqui? Não tem, não fala sobre isso. E adenotocilectomia, ela geralmente é uma cirurgia de criança, tá? Então, só de olhar o título, a gente tem essas questões. Vamos ver o abstract? Ó, aqui no abstract ele já fala de paciente pediátrico. Vamos ver. Esse estudo foi feito com 240 homens e mulheres com idades entre 3 e 10 anos. Então não é população idosa. Entendeu? Isso aqui é população pediátrica. Ou aí já podemos excluir já. Beleza. Vamos ver se tem uma meta prévia. Ó, vamos analisar a meta prévia. Analisar a meta prévia. Incidents and predictors of postoperative delirium following remimazolam administration, a systematic review and analysis of 29 randomized control trials. Beleza. Vamos olhar. O que eles fizeram? Uma revisão da literatura através de várias bases de dados, incluindo PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane e Google Scholar, até maio de 2020. Ó, até dia 20 de maio de 2024. A busca foi feita em dia 2 de fevereiro de 2025. Randomized trials, ou seja, ensaios clínicos, foram selecionados por critérios pré-definidos. Bom, beleza. Uma meta-análise foi feita para calcular a interferência conjunta de incidência de delírio e as rates, as taxas de delírio. And subgroup and meta-regression analysis were conducted to identify the incidence rate moderators. Beleza. Aqui, o que me preocupa é o seguinte, eu entendo quando o autor lá da ideia colocou assim, não analisou a população idosa, mas aqui nos métodos ele fala que fez subgrupo, tá? E isso tem que acender um pouco a nossa cabeça, assim. Então vamos ver os resultados. De 29, 2.435 pacientes foram analisados. A incidência conjunta de delírio usando o remimazolam foi de 5%. Em pacientes ASA 3 e 4, que é uma escala que a gente usa para classificar a gravidade do paciente, quanto mais comorbidade ele vai ter, pior o ASA. Então, assim, ASA 4 é um paciente moribundo, assim, ele está quase morrendo, sabe? E aí, nesse subgrupo de pacientes, ASA 3 e 4, que são pacientes mais graves, o remimazolam fez delírio em 19%. Beleza, comparado com 1% em asa mais leve, que é 1 e 2. A idade, olha aqui, ó, a idade foi um fator fundamental, com crianças mostrando uma taxa maior de delírio, 11%, followed by elderly patients. Elderly patients é um jeito em inglês de chamar pacientes idosos, tá? Pacientes anciãos, tipo isso, assim, sabe? Então, assim, ele fez uma subgroup analysis para pacientes idosos. Isso inviabilizaria a minha meta? Não. Se a análise, aí a gente teria que entrar aqui e ver quantos estudos mostraram isso, quantos pacientes idosos realmente tem. Então, assim, isso não definitivamente exclui essa ideia, sabe? Mas, juntando o fato de os 4 ensaios clínicos randomizados que foram colocados aqui não terem, não serem sobre essa ideia e ter uma meta prévia muito recente, olha aqui, uma meta de 2025, cara. Então, assim, existe uma chance grande dessa ideia não ser publicável, tá? Porque 2025 é esse ano, assim, os caras fizeram uma busca na base de dados até maio, provavelmente não deve ter mais estudos do que o que eles analisaram, mas você pode ser um aluno que fala para mim assim, pô, eu vou ver. Se você achar 40% a mais de pacientes, se você achar, por exemplo, pô, eu achei 5 estudos que essa meta não colocou nos resultados. Beleza, a gente pode refazer essa meta com muito mais pacientes e aí aumenta muito a chance de publicação. Beleza?
Vai tomar uma água, faz uma pausa aí, e a gente vai analisar a segunda ideia. Vamos lá, segunda ideia. Pacientes adultos com diagnóstico de insuficiência cardíaca com hipertrofia ventricular. Beleza. Anticorpos monoclonais é a intervenção, controle. Pacientes em terapia padrão para insuficiência cardíaca. Outcome, regressão do remodelamento cardíaco, melhora da função ventricular. Tá, o T normalmente ela quer incluir só ensaio clínico randomizado. Beleza. Aqui ela botou os 3 artigos e não tem meta prévia. Combinado. Então vamos fazer um geralzão para quem ainda não passou na cardiologia. Insuficiência cardíaca, o nome já fala, né? O coração não está bombeando sangue o suficiente para o resto do corpo. Ela é ruim por vários motivos e ela realmente causa esse remodelamento cardíaco. Então, assim, existem 2 tipos, né, principais de insuficiência cardíaca, a ICFR, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e a ICFEP, com fração de ejeção preservada. Fração de ejeção só significa o quanto que o coração está batendo e está injetando sangue. Então, ali, frações de ejeções, principalmente menores do que 50%, significa que o coração está insuficiente. Isso significa que na diástole, o sangue que está lá dentro do coração, só 50% dele que é injetado na sístole e 50% continua mantido lá. Existe uma certa variação na definição, mas em geral é basicamente isso. E aí ela quer estudar o seguinte: será que se eu der anticorpo monoclonal, esse paciente melhora dessa insuficiência cardíaca? Então, assim, vamos olhar, vamos pesquisar sobre. Vamos lá então, primeiro estudo. Beleza. Canakinumab, tudo que termina com AB é anticorpo monoclonal, tá? Na maioria dos casos. E cardiovascular outcomes, e desfechos cardiovasculares, o resultado de Cantos, é um trial, né? Beleza. Ó, caramba, botou tudo aqui. Tá. Então aqui, ó, esse daqui não é o trial, esse daqui não é o artigo, vou te provar que ele não é o artigo original. Tá? A gente vai abrir ele na íntegra. Ó, olha o tamanhozinho dele. Tá vendo? Isso daqui não é um artigo, não é um ensaio clínico randomizado. Quero que você repare, não tem resultado aqui. Isso daqui deve ser no máximo uma revisão. Deixa eu colocar aqui na tela. Se dá pra todo mundo ver. Vai não. Beleza. Então vamos olhar o abstract, tá? Dessa ideia. Citocinas e L1 são muito responsáveis para controlar uma série de fatores pró-inflamatórios induzidos com a resposta de patógeno mediado por lesão tecidual. Entre as citocinas e L1, a família L1-beta resulta na upregulation, né, que seria na expressão de genes responsáveis para estimular a reatividade do sistema imune e resposta inflamatória. Aí está falando, novas drogas têm sido desenvolvidas nesses anos recentes, uma droga, canakinumab, que tem esse foco na via interleucina 1 beta, tem sido aprovada para o clinical use, né, para o uso clínico. E aí está falando, olha só, o nome do estudo, CANTOS, Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcome Study. Beleza. Os resultados desse estudo sugerem que a terapia anti-inflamatória usando canakinumab, numa dose de 150 mg a cada 3 meses, diminuiu a incidência de eventos cardiovasculares quando comparado com o placebo. Esses resultados foram independentes de abaixar os lipídios, né? Esses resultados foram independentemente dos efeitos hipolipemiantes, né, que a gente chama dessa droga. Então, essa droga, além de fazer essa modulação imunobiológica, ela causa também uma diminuição dos níveis de gordura no sangue do paciente, tá? O que melhoraria a aterotrombose, até a inflamação. Beleza, beleza. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte: isso daqui não é o trial. Isso daqui é, no máximo, uma carta ao editor, alguma coisa assim. Aqui, ó, perspective.
O que que isso significa? É só uma perspectiva. Significa uma pessoa resolveu escrever sobre isso para falar, olha o potencial do canakinumab. Mas isso daqui não é um ensaio clínico randomizado, não é um estudo. Você entende? Isso daqui é só alguém discutindo. Olha que legal, saiu novos estudos. E aí, o que que você vai fazer? Quem teve essa ideia? Você vai olhar aqui, ó, e você vai tentar achar. Nas próprias referências, você acha o próprio estudo. Tá aqui em algum lugar. Você tem que sentar e olhar, assim. Mas provavelmente ele deve ter citado esse estudo. Ou então vir aqui no PubMed e colocar Cantos Trial. Vou fazer isso aqui. É até bom pra gente discutir. Realmente tem que sentar para olhar, porque aqui tem vários. Esse trial foi famoso. Tem vários estudos aqui que citam ele, tá vendo? E fizeram as análises secundárias, pegaram os dados deles e republicaram. Sabe? Tem 49 páginas que citam o Cantos Trial. Então realmente tem que olhar qual que é o mais. Qual que é o mais assim. Qual que é o original, sabe? Qual que é o artigo original. Mas, pelo que eu li aqui no abstract, esse Cantos Trial não tem nada a ver com a população específica, sabe? Ele não olha diretamente para a insuficiência cardíaca, ele olha para eventos cardiovasculares, que é diferente. Por exemplo, uma pessoa que não tem insuficiência cardíaca pode ter um evento cardiovascular. O que é um evento cardiovascular? Infarto. Infarto é evento cardiovascular. E, por dia, milhares de pessoas no mundo inteiro infartam e não têm insuficiência cardíaca. Elas podem desenvolver insuficiência cardíaca em decorrência do infarto, mas não necessariamente a insuficiência cardíaca é uma condição pregressa ao infarto, tá? E eu acho que isso é uma informação relevante. Então, assim, esse link aqui não é um ensaio clínico randomizado, porque ele não tem resultados, ele não tem a própria metodologia. Isso aqui é só como se fosse uma carta ao editor, é só para falar que, olha só, você vê que legal que está sendo estudado. Beleza? Só se vocês não estiverem entendendo, me mandem mensagem no WhatsApp, tá? Eu acho que é muito importante para a gente esclarecer isso tudo, tá? Ó, esse daqui parece ser a mesma coisa. Esse aqui parece ser um review, mas a gente vai olhar o título primeiro. Ó, isso daqui é um review. Só de olhar o título a gente já sabe. De novo, vou ser chato e repetitivo. Eu quero que vocês, eu quero que vocês olhem pelo título, ó. Cytokine Circuits in Cardiovascular Disease. Circuitos de citocina em doença cardiovascular. Isso daqui não fala nada de ensaio clínico, não fala nada de intervenção, controle. Isso daqui é uma revisão de literatura. Olha aqui, tem até o desenho falando dos pathways, né, dos caminhos da, do negócio. Aqui, ó, os caminhos do anticorpo monoclonal, o que, que ele age, as células, assim, isso daqui é um ensaio, não é um ensaio clínico. Isso daqui nada mais é do que falando, explicando, é um review que a gente chama, tá? Não, você vê, não tem população, não tem método. No método de revisão sistema, perdão, no método de ensaio clínico randomizado, vai aparecer ali, 200 pacientes foram randomizados para tanto e tanto, entendeu? Aqui não tem isso, ó. Arterial inflammation is a hallmark of atherosclerosis and appropriate management of inflammation represents a major unmet therapeutic need for cardiovascular disease. Beleza. Não, não, não. Aqui, ó. Here we review the diverse contributions of immune cells to atherosclerosis, including mechanism of activation in this context, and the chemokine circuits that underline disease progression. Então, assim, isso aqui é um review, beleza? Não entra, o review não entra em meta-análise, porque para ser meta-análise eu preciso fazer, lembra daquilo que eu falei, é uma síntese quantitativa de estudos similares. Eu pego os pacientes de um estudo, pego os pacientes de outro, eu vou somando e vejo o real efeito daquela intervenção. Joia? Vamos olhar mais um. De novo, aqui fala do Cantus, né, mas pela própria estruturação disso aqui, isso daqui já é um review, provavelmente, tá?
novel therapeutic targets and emerging treatments for atherosclerosis cardiovascular disease. Então, de novo, aqui provavelmente é um review, não fala nada de insuficiência cardíaca, tá? E, assim, não tem pacientes, não tem nada, é só não tô, quando eu falo assim, não tem nada, eu não estou querendo minimizar o estudo. Eu estou falando que ele não entra no processo de discussão que a gente está fazendo meta-análise. Não é um ensaio clínico randomizado, não é uma coorte, não tem paciente. Eu quero que vocês entendam isso, tá bom? Então, essa ideia também ela é. Não sei se a ideia é inviável, mas os estudos aqui não corroboram a ideia. Beleza? Vamos lá para a terceira ideia. Indivíduos com rinoconjuntivite alérgica induzida por pólen de bétula. Tá. Intervenção comprimido sublingual. Esse slit, tablet, placebo. Outcomes, pontuação média total de sintomas, nível de imunoglobulinas, ocorrência de eventos adversos, etc. Só quer colocar ensaio clínico randomizado. Beleza? Vamos discutir. Não conheço nada sobre isso, mas vou aprender aqui junto com vocês. Eu nunca ouvi falar dessa medicação, por exemplo. Ó, vamos lá então. SK3 sublingual immunotherapy tablet is effective and well tolerated in children. Aqui, ó, a Pivotal Phase 3 Trial. Ou seja, aqui, só pelo título já fala que é o trial. Fala dessa intervenção, que é esse imunoterápico sublingual SQ3. Não sei se é isso mesmo. Isso, SQ3. Em, na eficácia e tolerabilidade em crianças. Beleza. Então, olha só para vocês verem a diferença. Rinite alérgica ou conjuntivite alérgica, induzida por pólen de árvore, é comum. Negatively impacta negativamente a qualidade de vida de crianças e adolescentes. Esse trial fase 3 investigou a eficácia e segurança of the SQ3 slit tablets in pediatric populations. Beleza, o autor aqui dessa ideia, da meta, não colocou que a população pediátrica ou adulto e não precisava colocar. Mas esse estudo específico aqui é pediátrico, tá? O moderate to severe, tá? Então ele tinha uma rinite ou rinoconjuntivite alérgica de moderada a severa, induzida por pólen. Beleza. Então vamos ver o método. Então, assim, por enquanto parece que realmente entra. Vamos ver o método? 952 sujeitos foram randomizados um para um para o tratamento diário com essa substância, ou placebo, por 52 semanas, que é um ano, tiveram free access. Tá? Ou seja, e tiveram acesso irrestrito às medicações sintomáticas de rinoconjuntivite e rinoconjuntivite alérgica. Né? Vamos lá, the primary endpoint, ou seja, o desfecho principal, outcome e endpoint são sinônimos, tá? Was the average total combined score, que é exatamente o que o autor da meta colocou lá. Sum of average daily symptom score, beleza, and average daily medication score during the birch pollen season. Isso daqui eu não sei nem o que é, mas deve ser tipo a época do pólen, né? Temporada de pólen de bétula. Beleza, eu não sei nem o que é uma bétula, mas ok, deve ser uma época do ano que tem mais pólen, né? Ok. E aqui a gente tem os resultados, ó. Esse tablet, né, essa pílula, mostrou uma significância estatística e clínica relevante para o tratamento comparado com o placebo durante essa season, né, com uma diferença absoluta de tratamento de 1,29, um P bem baixinho, tá vendo? Beleza. And relative risk and relative reduction of 21%. Results are substantiated by reduction in both. Beleza. Isso daqui é um exemplo perfeito de uma coisa que entra. Por quê? Porque é um ensaio clínico randomizado que tem intervenção, o controle é o placebo, né? Aqui o controle placebo, tem os outcomes aqui. Então, de fato, vai entrar. Essa primeira aqui eu achei que entra. Não estou falando que vai entrar indubitavelmente. Na hora que a gente clica aqui para analisar o artigo, de vez em quando aparecem algumas questões a mais.
Mas pelo abstract eu incluiria sim, parabéns. Vamos para 2. Beleza, olha aqui. Tratamento com essa mesma slit tablet no allergic rhinoconjunctivitis during oak pollen season. A única coisa que mudou aqui é o tipo da árvore, né? Um era bétula, eu acho, e essa daqui é um carvalho, né? Oak pollen season, né? Época de pólen de carvalho. Mas vamos ver. Aqui mesmo, pelo background, ele fala que é tudo igual, ó. São todos membros da Birch Homologous Group, né? Que pode fazer reatividade cruzada por esse pólen de Bétula verrucosa. Teoricamente, a alergia para esses pólenes de árvore may be treated, podem ser tratados com imunoterapia, com um extrato de alérgeno, para evaluate, né, post-hoc, whether treatment of birch pollen-induced allergic rhinoconjunctivitis with standard treatment. Tá, beleza. Beleza. Então vamos lá para os métodos. É um ensaio randomizado, multinacional, ou seja, várias nações, né, fizeram isso double blind. Duplo cego significa que nem o paciente sabia o que ele estava tomando, nem a pessoa que foi avaliar sabia o que ele estava tomando. De modo a deixar o mais cegado possível para ninguém puxar sardinha para nenhum dos lados, sabe? Olha só, 634 participantes entre 12 e 65 anos, já diferiu um pouco do outro estudo. Isso é um problema? Não necessariamente. Não necessariamente, mas definitivamente é uma limitação do estudo, né? Se a gente fizer uma meta, porque a população pediátrica vai ser diferente da população idosa. Mas não acho que isso inviabiliza, não. Tá? Então vamos lá. 634 pacientes receberam todo dia essa Tree Slit Tablet, né, que seria provavelmente isso aqui é a marca dela, ou placebo antes e durante a temporada de pólen. Beleza. Aí ele falou de novo das medicações que são sintomáticas foram permitidas. The primary endpoint, ou seja, o desfecho primário, was the average total combined score, ou seja, a questão até que o autor da meta tinha colocado, de average no sentido de média, né, a média combinada das pontuações, seria a soma da rinoconjuntivite, os sintomas diários de rinoconjuntivite e as medicações, né, durante essa temporada. Beleza? Eu colocaria para ver esse artigo também na íntegra. Por quê? Porque parece ser interessante mesmo. É um ensaio clínico, ó, de uma revista que parece ser confiável, que tem os outcomes de interesse. Tem uma comparação com placebo. Gostei. Achei que tem um potencial também. Então, duas eu acho que podem ser incluídas. De novo, isso não é uma garantia, tá? De viabilidade. Na hora que você clica em ler o artigo, pode ser que tenha alguma coisa que inviabilize. Mas acho que até o momento tá tranquilo. Tá? Acho que dá para fazer sim com esses dois. Eu concordo também de colocar esses dois no mesmo barco. Beleza? Vamos ver. Terceira. De novo, reduzindo os sintomas de rinoconjuntivite quando expostos a birch and oak, induzindo IgG4, so allergens from all trees in the birch homologous group. Beleza. Esse daqui, ó, quem fez essa ideia, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Aqui não necessariamente falou nada de placebo, tá? Então, só olhando o título. A Birch Sublingual Allergy Immunotherapy Tablet, ou seja, parece ser a sua intervenção. Reduzir os sintomas de rinoconjuntivite quando expostos na temporada de pólen, né, com esses alérgenos em todas as árvores desse grupo, tá? Mas aqui ele falou de Induced IgG4, ou seja, aqui deve ser tipo a mensuração do IgG. Eu não sei, e os outros dois estudos não falaram desse outcome, então provavelmente aqui vai reportar algum outcome diferente, tá? Mas vamos ver. Ó, randomizado, duplo cego, conduzido para optimal doses. Beleza. Aqui, ó,
Esse ensaio clínico foi conduzido para determinar a dose ótima de, de eficácia clínica dessa substância. Então, o que é isso? Normalmente eles vão dando doses para vários grupos diferentes para ver qual que é o grupo que melhor se adaptou, melhor que teve menos sintomas, sabe? Isso é a definição de dose ótima. Aqui, olha só, Environmental Exposure Chamber, ou seja, uma cabine de exposição ambiental. Ou seja, não foi igual aos outros. Os outros estudos me deram a impressão de ser, tipo, fora do ambiente, sabe? Você deu o remédio e deixou o cara viver na temporada. Aqui não, eu dei o remédio e botei ele numa cabine que tinha esse alérgeno, entendeu? Aqui, ó, foi feito isso para reduzir a variabilidade do alérgeno e para permitir a investigação dos sintomas for different species. Então, por alérgenos de diferentes espécies dessa árvore. Tá? Então, foi feito com 219 pacientes, que foi randomizado para placebo ou SK2 tablets. Olha aqui, olha a dose, tá vendo? 2, 7 ou 12 por 24 semanas. Lembra, um era 52 semanas, o outro 24 semanas. Então, o time to follow-up também está variando. Aqui a dose, 2, 7 ou 12. Lucas, isso inviabiliza eu colocar esse estudo na minha meta? Não necessariamente. Se as outras metas estiverem, por exemplo, eu dei 7, 7 deu, seria tipo a medida. Vamos chamar isso aqui de miligrama, para ficar mais fácil, porque eu nem sei o que é DU. Mas 7 miligramas, os outros estudos. Esse daqui tem 2, 7 ou 12. Beleza? Você pode pegar só os pacientes que usaram 7 miligramas, para você ter uma comparação mais homogênea com os outros grupos, os outros estudos que usaram também 7 miligramas. Tá? Beleza? Aqui fala, ó, principal, né, o primary outcome, seria tipo o principal mesmo. O principal outcome foi de eficácia, era Average Allergic Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score. De novo, é aquilo que o autor também colocou lá na, na Picot, né? Perfeito. Perfeito. Super comparável com os outros. Ah, Lucas, mas existe essa limitação no tempo de tratamento. De fato, existe, mas na hora que a gente estiver escrevendo o paper, a gente coloca lá que essa é uma limitação da meta-análise, porque comparou diferentes tempos de tratamento. Mas, assim, muito bom. De fato, eu acho que essa aqui também entra. Mas aí a gente tem que entrar a ler o estudo na íntegra. Isso aqui é uma pré-seleção que a gente faria, por exemplo, no Ryan, tá? Aquela plataforma que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, assim, até o momento a ideia já é viável, porque eu já tenho três ensaios clínicos aqui que mostraram essa questão, tá? Vamos lá. Ó, imunoterapia com esse tablete de novo em adultos e adolescentes com allergic rhinoconjunctivitis. Perfeito, 637. Isso daqui só me chama atenção porque parece que eu já vi esse número antes. Pode ser que seja o mesmo estudo, tá? Ah, tá. Olha aqui para vocês verem. Esse aqui, ah não, mentira, esse aqui foi placebo control. Mas olha aqui para vocês verem que interessante. Esse estudo colocou meio, 2, 4, 7 ou 12 unidades, develop units, né? Então, o tratamento mais ou menos 16 semanas, em 2013, na época de pólen, foi continuado durante essa época com uma duração total de pelo menos 6 meses. Então, de novo, a variação no follow-up, tá? Então, um era um follow-up de 52, o outro follow-up de 20 e poucos, esse daqui de 6 meses, tá? Não acho que isso seja impeditivo de fazer, não. E, de novo, vai entrar. Porque, olha aqui, TPS, de novo, Total Daily Symptoms, né? Total Patient Symptoms, alguma coisa assim, perdão se eu errei. Mas eles, ó, todas as doses, incluindo Change from Baseline, do IgE e IgG4, aqui já tem o outcome do IgG4 que aquele estudo anterior trazia, eu achei que nenhum outro ia trazer, mas esse daqui já faz uma comparação, falou que foi significativa a diferença. Então, assim, perfeito. Esse daqui também provavelmente vai entrar, a gente vai pegar o estudo na íntegra e olhar, tá? E o último, nem precisaria olhar, né, porque a gente já viu uma viabilidade aqui, mas eu vou mostrar para vocês.
Aqui fala sobre a tolerabilidade em adultos, então a gente já percebe que essa meta vai ter algumas limitações que a gente vai fazer. Primeiro, tempo de follow-up, né? Tem estudos que têm 52 semanas, que daria um ano, tem estudos de 6 meses, tem estudos de 20 semanas, e assim sucessivamente. 24 semanas e 6 meses, né? Agora eu parei para pensar. Então, assim, existe 6 meses e 12. Então, não vai ser uma diferença tão grande assim, mas vai ser alguma coisa que alguém vai pontuar. Mas a questão de adulto, idoso, criança também é uma limitação. Mas dá para fazer, pelo que parece, tá? Então, foi um trial randomizado, duplo cego, placebo controlado, com uma escalação de dose. Eu tô achando, esses estão muito juntos, né? Tá muito coeso. Isso, assim, foi muito foda. Parabéns aí para quem tem essa ideia. Porque é até difícil de achar, assim. Eu tô até levantando uma questão. Será que não são, tipo assim, os mesmos autores fazendo vários estudos semelhantes com a mesma população? Também pode ser isso, tá? Aí como que a gente chama isso? A gente chama isso de overlapping de população. Significa que eu estou reportando a mesma população. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que esse estudo foi feito na Dinamarca, no hospital, sei lá, Pequeno Príncipe da Dinamarca. Aí eu peguei todos esses pacientes do Pequeno Príncipe da Dinamarca. Aí, depois passa um tempo, aí eu reporto de novo o mesmo estudo, só que com outro outcome, com outros outcomes que não foram reportados no primeiro estudo. Então, os pacientes são os mesmos pacientes da Dinamarca, do Pequeno Príncipe. Só que os desfechos que eu reportei no primeiro estudo são diferentes dos desfechos que eu reportei no segundo estudo. Então, é um estudo teoricamente diferente, mas a população é igual. E aí eu não posso fazer meta disso. Isso é chamado de overlapping, que significa intersecção, né? Overlapping population seria uma intersecção de população. Estou falando do mesmo paciente duas vezes. Mas isso é uma questão para a gente olhar quando pegar o artigo na íntegra, para ver principalmente o local onde foi feito o ano que foi feito o estudo, tá? Mas assim, fenomenal, achei bem bom. Só vamos ver os métodos. Duplo cego, controlado, dose de escalação, 70 pacientes com rinoconjuntivite desse Burt. Eu nem sabia que isso existia, cara, pra falar a verdade pra vocês. Pólen de bétula, with or without mild to moderate asthma. Aqui temos uma limitação. Esses pacientes, eles têm uma doença, asma, né? Então, essa pode ser uma asma severa, perdão, severa não, mild, seria tipo leve, ou moderado, tá? Então, tinha 6 dosagens diferentes, foram randomizadas 3 para 1 para tratamento ativo ou placebo por 28 dias. Ó, aqui tem uma limitação dos dias. Ó, então, beleza, beleza. Vai entrar, porque aqui também fala a mesma coisa, né? Descreve os sintomas aqui bonitinho, que é o Total Daily Symptoms. Perfeito. E aqui ainda tem a escalação de 12, né? 12, isso aqui e tal. Meu, perfeito, uma ideia que me parece viável. Meta-análise. Não escreveu nada. Não, mentira, falou que tem meta prévia. E não tem, né? Perdão, mas eu vou caçar. Vamos ver? Vamos fazer uma pequena busca aqui. Isso é, de novo, é a primeira vez que eu vejo esses termos junto com vocês, tá? Vamos colocar só assim, porque por ser uma coisa super nichada, não parece ter mesmo não. Pô, fenomenal, cara. Parabéns mesmo para quem teve essa ideia. Achei muito boa. E é isso aí. Eu acho que dá para fazer sim. É uma coisa mais de otorrino, né, de humanoterapia e tudo mais. Mas eu acho que dá. É um tema quente, né? Vocês verem aqui, ó, vamos fazer só uma análise geral. 2025 foi publicado, 24, 23, mas tudo assim, ó, tudo relativamente recente, né? 2017 é recente, na realidade, não é nem tão recente assim, né? Mas enfim, acho que deu para entender. E são estudos bons. Acho que tem potencial. Parabéns mesmo para quem teve a ideia. Para quem ficou até o final dessa aula, que está longa já, né? Eu vou dar o creme de la creme aqui agora, tá? Como usar a inteligência artificial para ter ideias. Vou mandar um documento que eu desenvolvi
de um prompt que eu ensino a plataforma de inteligência artificial o que é uma ideia viável e eu falo com ela como fazer, tá? Eu vou mandar para vocês, porque isso facilita bastante. E aí, o único trabalho que vocês vão ter é esse mesmo trabalho que eu estou tendo, que é sentar e checar se realmente o que ela disse é verdade. A inteligência artificial ainda alucina, tá? Fica esperto com isso. Vou dar uma pausa aqui só para eu beber uma água, mas a gente volta agora, tá? E eu mostro para vocês certinho. Fala pessoal, voltamos aqui, tá? Para falar um pouquinho de inteligência artificial e como que ela pode te ajudar na pesquisa, tá? Então vamos lá, eu vou mandar para vocês o link do Gemini Pro, acho que eu já até mandei no grupo, e eu fiz junto com o pessoal, eu fiz um prompt para configuração de modelo de IA para sugestão de tema de meta-análise em qualquer área médica. Basicamente nada mais é do que um resuminho daquilo tudo que a gente conversou, tá? Eu vou deixar o link para vocês aí e assim, para vocês também usarem, né? Então a inteligência artificial que eu vou usar aqui agora é o Google Gemini, que é esse daqui. Aí, para essa versão, eu vou colocar o Pro, lembrando que a minha conta é Pro por conta daqueles 15 meses grátis lá, tá? Eu não pago nada, não. Aí eu vou clicar aqui também no Deep Research, que ele vai fazer uma busca mais profunda da literatura. Ele até demora um tempinho para poder gerar um relatório. Então, eu só criei uma nova conversa, coloquei na versão Pro, Deep Research, e aí eu escrevi, baseado nesse prompt, crie ideias de revisão sistemática e meta-análise no tema da cirurgia plástica. E aí eu vou colar o prompt. Beleza? Então vamos rodar. Simples assim, vamos ver os resultados. Lembrando, inteligência artificial alucina várias vezes, então você tem que realmente ficar conferindo, e por isso a importância disso que a gente fez agora, que é essa conferência mesmo, sabe, dos dados que a gente fez das ideias que mandaram no grupo e tudo mais. Isso aqui serve mais para um direcionamento. Ele vai falar, olha, tem ensaio clínico randomizado recente, publicado assim assado, que segue por essa linha e não existe meta prévia sobre o tema e tudo mais. Vou cortar aqui. Quando voltar ao relatório, eu mostro para vocês. Beleza? Olha só, ele apareceu aqui. Aqui está meu plano para abordar esse tema. Então, a versão Deep Research, ele faz um plano primeiro, aí ele vai falar o que ele faz. Ó, identifiquei a principal sub-área de procedimentos dentro da cirurgia plástica, tanto estética quanto reconstrutivo, cirurgia de mama, contorno corporal, procedimento facial, microcirurgia, para criar uma base de tópicos potenciais. Para cada sub-área, vou realizar uma busca estratégica no PubMed Google Scholar por ensaios clínicos randomizados, combinando termos de intervenções específicas, comparações e populações de pacientes, exemplo, rinoplastia piezoelétrica versus convencional, uso de matriz dérmica, celular e reconstrução mamária. E aí ele vai falando tudo que ele vai fazer, ó, análise de ensaios clínicos randomizados encontrados para formar grupos de pelo menos 3 estudos com homogeneidade suficiente em termos de PICOT, ó, intervenção em grupo de controle, população clínica, desfechos avaliados, taxa de complicação, satisfação do paciente, resultados estéticos. Para cada grupo, pesquise ativamente no PubMed Google Scholar por revisões temáticas ou meta-análise já publicadas sobre o mesmo tema específico, mesma intervenção, comparação população e desfecho. Caso uma meta seja encontrada, verifique sua data de publicação em relação aos ensaios clínicos identificados. Avalie se o ECT mais recente justifica a realização de uma nova meta-análise atualizada. 6. Para cada tema considerado viável, inédito ou que necessite atualização, sintetize as informações no formato exigido, incluindo um título claro para o tema proposto, justificativa para a relevância da pesquisa, os links diretos verificados no mínimo de 3 RCTs com títulos, autores e ano, o link para a meta-análise prévia se aplicável ou a indicação NA se não tiver, né, meta prévia. Explora a comparação entre diferentes abordagens para o mesmo problema, como técnicas cirúrgicas versus tratamentos minimamente invasivos, para gerar temas de comparativos inovadores. Identifique e proponha temas que abordam a eficácia e segurança de novas tecnologias ou materiais de cirurgia plástica, impressão 3D, segurança, tal. E aí você vai clicar aqui e iniciar pesquisa. E aí ele vai demorar mais para poder gerar. Pode demorar um tempinho. Aqui ele vai abrir para mostrar os raciocínios que ele está fazendo, não tem necessidade de ficar vendo isso não. Aí na hora que ele soltar o relatório, eu avalio o relatório junto com vocês, tá bom? Olha só, saiu o resultado, tá? Demorou bastante, mas saiu o resultado. Eu queria mostrar para vocês que nem tudo sai como esperado, né? Por mais que pareça aqui, ó, primeiro, ele deu uma ideia de cirurgia estética facial,
eficácia e segurança da piezocirurgia, osteotomia piezoelétrica, comparado com a osteotomia convencional na redução de edema e equimose pós-operatória na rinoplastia primária, e que ele vai falar do porquê que faz, não sei o que, e aqui ele me dá uns ensaios randomizados. Olha o título: Comparison of Conventional Osteotomy and Piezosurgery in Terms of Early Period Edema and Ecchymosis in Primary Open Rhinoplasty, né? Aí, a gente vai dar um Ctrl C aqui. Aí você vai clicar no link do PubMed para ver, né? Que nada a ver. Uma coisa de câncer de cabeça de pâncreas. Aí a gente vai ter que dar o Enter aqui no próprio PubMed com fazendo no Google para a gente acha. Ó, comparison between, tá vendo? Então, mesmo assim, eu acho que ele aqui, aí seria esse daqui, né? Converge. É, mesmo assim, eu acho que ele. Ah, não, mentira, é essa daqui, né? Isso, é essa meta. Então, tipo, você vai ter que copiar lá e colar em outro. Então, ele deu uma alucinada, tá vendo? É, os links aqui estão todos falsos, mas pelo menos os artigos existem, né? Então, isso pode ser um direcionamento para vocês começarem a fazer uma busca, sabe? Mas, assim, eu não fiquei satisfeito com esse resultado do Gemini. Então, a gente vai fazer de outro jeito. Ó. A gente vai copiar de novo. Vai entrar aqui no chat. O chat eu não pago. E isso pode ser uma limitação. Mas daí a gente vai vir aqui, ó. A gente vai olhar aqui, ó, nos GPTs do chat, tá? E aqui você vai vir aqui em pesquisa e análise. E aí a gente tem alguns, tipo o Scholar, GPT ou o Consensus. Eu costumava usar o Consensus, mas eu vou usar o Scholar aqui só para ver se ele performa um pouquinho melhor. Aí você vai escrever a mesma coisa aqui para tentar tirar dele uma coisa melhor, sabe? Se você assinar o GPT Plus, talvez seja melhor. Mas aí você vai escrever assim: encontre revisões para revisões temáticas de meta-análise na área de cirurgia plástica, seguindo as seguintes regras. E aí a gente vai colar o prompt. Ó, e aí a gente vai aguardar tudo de novo para ver. Geralmente isso demora, tá, gente? É um processo que demora um pouquinho mais. Aquele outro ali, pra vocês terem ideia, demorou uns 10 minutos, mesmo assim saiu o link cortado, tá? Eu volto aqui. Ah, não, mentira, até saiu mais rápido. Então vamos lá. Eficácia de enxerto autólogo de gordura para tratamento de dor pós-mastectomia. Beleza. Aqui ele me deu autólogos Fat Craft. Vamos ver se o link bate, né? Beleza, ó. O link já bateu. Já parece ser mais fiel, tá vendo? Ó, Fat Grafting for Alleviate Persistent Pain After Breast Cancer Treatment. Eu lembro mais. Ó, outro que é no Science Direct, mas acho que eu não vou conseguir entrar no Science Direct. Aqui, ó. Então, esse GPT aqui, ó, bem mais confiável do que o Gemini, tá vendo? Aí vocês vão sentindo, porque o problema dessas plataformas é que elas vão sendo atualizadas, tipo, elas estão sendo atualizadas diariamente. Então, uma fica superior à outra, assim, questão de segundos, sabe? Então, ó, essa daqui, por exemplo, é uma carta. É uma carta ao editor. Não é, não é um RCT. Ele colocou ali como RCT. Mas serve para você dar uma filtrada, entendeu? Serve para você dar uma filtrada e pensar. E aí, por exemplo, não gostei dessa. Me sugira outra ideia baseada nos meus princípios. E aí ele vai gerar. E aí você vai procurando junto. Entendeu? Então, assim, eu não acreditei muito que não existe meta. Então, eu olho com meus próprios olhos. Eu coloco intervenção, controle and meta, igual eu ensinei vocês na aula de pesquisa de operadores booleanos, e vai sair legal. Lucas, o Escola GPT não está funcionando. O Consensus funciona bem. Eu já fiz bastante coisa com Consensus também.
Mas é essa que é a grande questão, é ir tentando várias e várias vezes e fazendo a própria extração. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Se surgirem mais dúvidas, fiquem à vontade para mandar mensagem e tudo mais, a gente vai discutindo. Muito bom, eu gosto da proatividade de vocês, assim, o fato de vocês terem tentado ali, por exemplo, ele me deu outra coisa, ele me deu outra ideia do mesmo tema, basicamente. Então, a gente volta e, tipo assim, começa outra conversa para ele desalucinar um pouco, sabe? Mas eu gosto bastante da proatividade de vocês. Eu acho que esse período ele realmente é muito, muito difícil, né? Principalmente para quem está no início da faculdade, não tem muito conhecimento clínico sobre as coisas. Mas a questão é simplesmente insistir mesmo. A pesquisa tem uma possibilidade de mudar a vida de vocês academicamente falando que vocês não têm noção, tá? Existem congressos, eu até mandei um congresso novo aí, né, no nosso grupo. Mas é isso. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Beleza, galera? Valeu, um abraço.